Mas que prazer falar contigo, tudo bem? Tudo jóia, doutor? Prazer é meu, viu? Muito Você... obrigada. Oxente, a alegria é toda minha. Para nós é um tema muito enriquecedor. Você fala daqui, de que estado, Gil? Você que roda esse Brasil todo, Eu tô no sul de Minas, a minha cidade é Itajubá. Tô no aqui no sul sul de de Minas Minas. Gerais, isso aí. Beleza. Gi, para quem não sabe, ela é auditora fiscal do município e faz uma revolução muito grande no setor bancário. O que os Nossa, municípios mais têm dificuldade em fiscalizar, a querida Gisele, ela penetrou aí eu diria, num terreno muito pouco explorado e hoje é a queridíssima de todos nós, é uma pessoa que dá consultoria para o Brasil inteiro, de cidades grandes a pequenas. A Gisele, ela desbrava aí. Gisele, parabéns. Eu, como municipalista que sou, me sinto honrado em ter o seu tempo aqui hoje à noite, tá? nossa, sempre muito generoso comigo, Harrison. E aí, Gi, me conta. Hoje a gente vai falar sobre DEFIS, a gente vai falar sobre um monte de tema aí que envolve os bancos, também DESIF. A gente vai falar hoje sobre reforma tributária, impacto, como é que os Pois municípios estão é. preparados para isso. Daqui uns dias acaba o ISS, vem o novo IBS. E aí a reforma tributária tá mexendo com todo mundo, né, Gi? Então, a gente está aí nesse momento que nós vamos fazer história, né, Harrison? Daqui Verdade. 50 anos, quando tudo isso tiver de fato terminado, né, 2077, que é a previsão de término disso tudo, a gente vai olhar para trás e vai falar: Meu Deus, nós vivemos esse caos controlado, né? Verdade. Esses dias Que eu ouvi uma frase assim que a reforma tributária. Achei legal. A reforma tributária, os municípios estão tendo que trocar o pneu com o carro andando. Achei legal verdade. isso. Mas é verdade, porque durante até 2033 a gente vai conviver com os dois sistemas, né? Exatamente. Então A vai gente tem estar com o atual e o novo, então não dá para parar mesmo. Então vai fazer mais ou menos isso, né? Vai exatamente acontecer isso. tá aí com um desafio enorme pela frente, né? E há quanto tempo, Gi, você focou assim em bancos, em fiscalizar ISS bancário, hein? Então, Harrison, eu sou auditora aqui na minha cidade, tem 25 anos. Nossa, Não entrou então gosto. bebezinha, entrou Eu adolescente, fiz concurso, tinha uns 10 anos. Pensa mais assim. ou menos isso. E aí, no banco, eu me dedico desde 2012. Então, tem aí o que, uns 13 É, anos, mais ou 13 menos, anos. Então estudando. você é do tempo que banco ainda nem emitia nota fiscal. Aliás, eu nem sei se emitem hoje. Eles emitem ainda nota fiscal hoje ou não? Como é esse Não, tema, Gi? não emite. Não Ainda emitem. não. Ainda Ainda não, mas não. na reforma vai emitir. Olha que coisa Na interessante. reforma vai emitir. Quer Na dizer que hoje o banco paga ISS mais ou menos como ele quer pagar. Ele paga do jeito que ele quer. Ele, A verdade é exatamente a essa. verdade é essa. E pouco acesso os fiscais municipais têm pela complexidade de uma fiscalização bancária, saber o que é que ocorre no meu município, o que é que ocorre lá na sede do estabelecimento do banco. Então, é essa dúvida toda que faz com que os municípios também não se atentem muito a essa arrecadação, não é isso, Gi? É engraçado porque questão do banco, o banco não emite nota, né? Então, normalmente as fiscalizações tendem a dar prioridade para as empresas que emitem nota, porque de certa forma é mais fácil, né? Como é que a gente fiscaliza uma escola, uma oficina? Você soma as notas emitidas no mês, dá o total, destaca a alíquota, acabou. E É, quando a gente fala em fiscalização bancária, o banco não tem nota, né? verdade, verdade. Então, a apuração é direto aonde? Na contabilidade bancária, né? No plano de conta, nos balancetes. E aí a gente tem uma dinâmica diferente. É uma fiscalização completamente distinta das demais fiscalizações sobre o faturamento e a receita. Banco tem contas específicas, a maioria das operações são operações de crédito, que não incidem o ISS, e eles aproveitam dessa barafunda e aí ninguém sabe como fiscalizar esse troço. Exatamente. E aí, por outro lado, a gente tem as prefeituras, né? Como requer um pouco mais de informação técnica para os fiscais, e nem sempre a gente tem uma prefeitura que investe, infelizmente, né? E aí acaba ficando de lado. Apesar de que
Na maioria dos municípios, na grande massa dos municípios, o ISS de bancos é a primeira receita, né? Na monta do ISS é a primeira receita. Então, é uma Hum, coisa que tem que ser olhada com carinho, né? Porque uhum. em municípios grandes acompanha o número de agências, esse montante, e nos municípios pequenos, muitas vezes o ISS do banco paga a folha de pagamento da prefeitura. Nossa, você está me dizendo que, assim, o que eu vejo de ISS bancário em município de 15 mil a 20 mil habitantes é 5 mil no mês. Passa disso, não? Depende do movimento do município. Por exemplo, eu tenho um município que eu acompanho, ele tem 6 mil habitantes. A renda per capita dele é 69 mil. E aí, quando você olha a quantidade, ele tem agência, mas ele tem um movimento econômico de extração de minério muito alto. Então, assim, não Hum, é tanto relacionado ao tamanho do município, mas à quantidade de riqueza que corre dentro do município. faz todo sentido. Então, às vezes tem cidades grandes que não tem um movimento econômico muito ativo, vai muito do tipo da população, Entendi. quantidade de operação de crédito que acontece ou não dentro da cidade. Hum. Aí, o banco, na maioria, eles não emitem nota. Os municípios, pela complexidade do tema, não alcançam essa fiscalização. Mas, ao mesmo tempo, existe uma obrigação que é uma DESIF que eles deveriam sim preencher, não é isso? Fala pra Ah, gente um pouquinho, o que é essa tal da então, DESIF, que é ai, tua essa praia, Recife. que é tua praia de ação aí, de atuação, diga aí. Então, eu acho bem legal colocar esse cenário até para a gente entender a continuidade da live, né? Tá. O que que acontece? O banco ele paga o imposto mensal dele todo mês, o ISS mensal. E a forma como a informação chega na prefeitura é onde que entra a DESIF. Então, por exemplo, numa empresa que emite nota, uma escola, uma oficina, né, qualquer outra empresa de prestação de serviço, ela usa o sistema de nota fiscal eletrônica para gerar um movimento e transmitir essa informação para a prefeitura. Então, no final do mês, tem a apuração da receita mensal, destaca o imposto, o ISS, e faz o pagamento, o recolhimento que a gente fala. No caso dos bancos, eles não emitem nota, mas eles precisam também recolher esse imposto todo mês, né? E aí, como é que eles fazem para poder apurar o valor que precisa ser pago? E aí, Herson, é onde a gente tem dois cenários em termos de prefeitura. A gente tem aquela prefeitura que ela não tem um sistema para recepcionar as informações bancárias. E aí, quando acontece isso, Hum, normalmente o banco ele faz um depósito em conta na prefeitura, direto todo mês, e aí ele deposita aquilo que ele quer que deposite. uhum, Ou ele manda um e-mail para fiscalização e fala: olha, gera um boleto para mim que esse mês eu vou pagar 6 mil. Então, hum, assim, ele não tem aquela informação de envio de informação para o banco. entendido. E aí a gente tem um segundo grupo de prefeituras que eles têm um sistema do qual o banco se utiliza para poder recepcionar essas informações. Entendido. Esse sistema é a forma eletrônica da prefeitura captar as informações bancárias todo mês para recolhimento do ISS. Então, o banco todo mês, eletronicamente, ele faz uma declaração eletrônica. E a Hum, DESIF, que é uma sigla, né? É uma declaração eletrônica do sistema financeiro, de informação de serviços financeiros, né? entendi. Então, a gente tem aquele município que tem a DESIF, ou seja, que tem um sistema, e a gente tem municípios no país que não tem ainda. Tem Entendi. qualquer outra declaração, mas não é uma DESIF, certo? Então, para facilitar aqui para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando, então é como se tivesse numa escola uma obrigação, porque assim, tem escola que não emite nota. Vamos imaginar que a escola não emite nota, e deveria fazê-lo, mas o município cria uma obrigação acessória de preenchimento de uma declaração do número de alunos. Então, era como se é uma obrigação acessória que o município cria para que facilite a fiscalização e o banco tem o dever de fazer essa escrituração. Trazendo para o nosso ICMS na Bahia, era a antiga DMA, beleza?
Então, hoje nós temos o SPED, e aí em que as empresas enviam informações. Então, a DESIF é uma obrigação acessória que o município cria, obrigando o banco para encher informações, e com isso o banco está confessando fatos geradores do ISS, o que facilita a fiscalização. É, Tem municípios que têm, tem municípios que não têm. que Quem não não tem. tem está super atrasado, perdido, perdendo dinheiro no tempo. E quem tem precisa agora ficar ainda mais esperto, porque está vindo aí uma tal de reforma tributária, Gi. Pois é. E aí, E a gente ainda tem um desdobramento no caso da DESIF, né? A gente tem um município que tem, um município que não tem. E aqueles municípios que têm, a gente ainda tem duas situações. Porque assim, ó, a DESIF mesmo, a DESIF, ela foi desenvolvida já tem muitos anos, nós estamos em 2025. A primeira versão da DESIF, né, ela foi criada num trabalho conjunto entre a FEBRABAN, a Receita Federal e o CFC. Então, a certo. versão inicial da DESIF é do ano de 2008, em março de 2008. Então, o grupo de trabalho se juntou e desenhou um formato eletrônico que envolvesse informações contábeis, né, Uhum. para que as prefeituras pudessem receber as informações dos bancos. Pois bem, esse modelo DESIF é o que a gente chama de modelo padrão Abrasf, né? Ele é um modelo, ele é inteligente, é um modelo inteligente. Ele é composto por módulos, então eu tenho os módulos de informações contábeis, eu tenho o módulo de apuração mensal. Para algumas prefeituras, normalmente de porte maior, eu tenho a questão do movimento econômico, das fichas econômicas. Enfim, é um modelo inteligente, é um modelo estratégico, padrão Abrasf. Ah, Maravilha. a última Oh, atualização a última versão da DESIF, antes da alteração que nós tivemos com vigência a partir desse ano, você tem uma ideia da sustentabilidade desse modelo, foi em 2015. Então, nós ficamos aí praticamente 10 anos, quase 10 anos, sem alterar esse modelo da Abraço. uhum. Alguns municípios, e aí existe um estudo estimado nos mais de 5 mil do país, que 700 têm, em torno de 700 têm o modelo Abraço. E os outros municípios, não estou falando daquele que não tem, Tá. eles têm uma declaração eletrônica que as empresas vendem para as prefeituras, mas que ela não atende esse padrão, certo? Então, ela é meramente declaratória. Se eu tivesse que conceituar, no padrão Abrasf, o fiscal olha, vê a sonegação e nos modelos declaratórios só coloca de forma eletrônica o recebimento dos dados, né? Tem essa Entendi. situação ainda. Para a reforma tributária, a gente tem que considerar como atendida, digamos assim, as prefeituras que têm o padrão Abrasf, tá? Isso Tá. é importante ressaltar. Uhum. Então, aquelas que não têm, é interessante ir atrás desse padrão e ajustar. Até porque a gente teve alteração ano passado e esse modelo de 2015 já está alterado para 2025, né? Caraca. Enfim, Então, os municípios, eles que criaram a DESIF, os bancos têm a obrigação de preencher. O que é que você tem notado, Gi? Eu estou vendo aqui um monte de gente boa entrando, doutor Matheus, Leonardo, Sayonara, querida Sayonara, e tanta gente aqui que entrou, minha querida amiga Ledaiane, da região aí de Irecê, e tantos outros, ó. Eu estou aqui com uma pessoa que é das maiores autoridades em fiscalização bancária do ISS, tá? O nosso público maior aqui é público de fiscais, de auditores ou contadores que se interessam muito pelo tema. Aproveitando esse momento raro da doutora G, vocês podem ficar inclusive à vontade para escreverem, comentarem alguma coisa, que nós temos o maior prazer de trazer o tema à luz, tá bom? E depois, se não der tempo aqui, passa no nosso Instagram, passa no direct, que a gente tem o maior prazer de responder. Beleza? Mas o que a Gisele está falando é o seguinte, é que muitos municípios sequer se atentam para criar uma obrigação em que os bancos têm o dever de preenchê-la, tá bem? Grande Vinícius Siddhartha. Esse Vinícius, ele é uma das maiores autoridades em direito eleitoral que conheço, também do nosso país,
mas ele tem essa gentileza, né? Ele atribui para a gente tudo o que ele é. A autoridade é você, viu, Vinicius? Prazer aí, meu lindo. Então, assim, gente, tem muitos bancos que são tão desatentos ao ISS que deixa os bancos. Tem muitos municípios que são tão desatentos ao ISS que deixa os bancos pagarem o que querem. Alguns criam algumas obrigações, mas as obrigações não estão adequadas de acordo com resoluções do Banco Central. Agora, a Gisele está dizendo que, além disso, ela cria, nessas obrigações acessórias, um monte de campo que os bancos têm o dever de preencher e que devem ser atualizadas. Mas com a reforma tributária, parece que vai ter alguma nova DESIF aí sendo desenhada, né? Assim, Gi? Então, é exatamente isso. O que que acontece? Tudo começa da forma, como é que vai se compor a base de cálculo dentro da reforma, né? Hoje nós temos o quê? Nós temos como é que calcula o ISS de banco hoje? Uma Hum, versão bem resumidíssima da coisa, tá? tá. Tarifas mais comissão é igual base de cálculo vezes alíquota, ponto. É Tarifa basicamente mais comissão. Essa é a base de cálculo do ISS bancário, exatamente. Tarifa mais que são, comissão. são aquelas contas do grupo 7 chamadas, não é isso, Gi? Tá tudo no grupo 7 Tá ali, tudo né? no grupo 7. Grupo É 7 ali, tá tudo no grupo embora 7. nem tudo que esteja lá é. É tributável, porque ali tem operação de crédito também. Perfeito. Então, assim, mas assim, o conceito é muito isso. Tarifas mais comissão é igual base de cálculo, destaca a alíquota, isso é o ISS hoje, né? Com a Uhum. reforma, com a vinda da CBS e do IBS, a gente teve a criação de duas situações novas, né? Hum, Então, eu tenho dois regimes, acontecendo dois regimes. Ok, o primeiro ele se mantém como tarifa comissão, destaque de percentual para o IBS, mas eu tenho uma segunda figura que foi criada, que que a gente fala que vai ser qual é a tributação da margem, né? O que que é a tributação da margem? O que que é essa margem, né? Então uhum, imagina assim, Harrison, é, o banco, não posso falar o banco, meu Deus, deixa eu ver. uhum. O Banco Mineiro vai até o escritório do Harrison Leite e ele capta, tipo, R$ 100.000 em recurso, correto? Ok. Então, eu peguei o seu dinheiro, sou Banco Mineiro, peguei o seu dinheiro e aí eu vou te pagar uma remuneração sobre isso, correto? E Correto. aí, o seu mesmo, esse mesmo dinheiro que eu peguei lá da empresa do Harrison Leite, eu vou emprestar aqui para o Vinícius Siddhartha. Perfeito. Só que esse empréstimo para o Vinícius, eu cobro uns juros dele. Ok. Então, eu tenho, de um lado, eu tenho aquilo que eu pago na captação de recurso e eu tenho aquilo que eu ganho por emprestar o recurso, correto? Ok, Essa, correto. essa diferença é o que a gente chama de margem, é o spread, né, que tanto O se fala spread bancário, spread ok. bancário, né? E a partir da reforma, esse spread ele é tributável, ele vai ser tributável. Não num Hum, conceito tão simples assim, né? É um cálculo um pouquinho até mais por, complexo, mas até ele é tributável, né? pronto. Então, vamos aí para explicar para todo mundo. Com a reforma tributária, bancos entraram dentro da tributação igual à mercadoria, botijão, spa e compra de carro. Eles vão pagar o novo IVA e a nova CBS. Só que os bancos entraram em um regime específico de tributação. Isso E é um dentro regime. desse regime específico de tributação, eles têm um tratamento diferenciado, porque o sistema de crédito e débito dele é um sistema diferente. Por conta disso, minha amiga Gisele vai falar um pouco de uma declaração específica, que é uma declaração eletrônica de regime específico chamada de DERE. É essa declaração que os bancos agora estarão obrigados e paulatinamente vai sumir a DESIF. Ou seja, É, na você que vai me verdade, dizer, diga. Na verdade, o que a gente tem, e assim como o projeto, inclusive, do grupo de trabalho, né? A DERE, ela está sendo desenvolvida por um time de trabalho muito bom, que envolve Receita Federal. Nós temos auditores municipais muito bem representando os municípios, inclusive nós temos representantes aqui de Minas, né? Que maravilha.
de Belo Horizonte, temos uma auditora lá trabalhando firmemente nisso daí. Mas o que que vai acontecer? Então, assim, olha, imagine que eu tenho o Adesif Modelo Abrasf, que eu citei no início da nossa live, né? Então, é como se ela sofresse uma melhoria, né? Tá, Então, a DERE é uma melhoria da Adesif atual. Então, nós ok. podemos chamar ela de nova Adesif? Ok, popularmente sim. Mas, na verdade, a DERE, ela veio para atender esse regime novo dos bancos, né? Que é a tributação, principalmente do spread. Então, assim, essa DERE, o que que é? É uma sigla, né? DRE, Declaração Eletrônica para os Regimes Específicos. Então, o sistema, ele vai ser, ele não é novo, né? Ele pegou a Uhum. base da Adesif da Abrasf e está sendo desenhado em cima disso, né? Já E tem gente, aí, inclusive aí perguntando a partir de quando ela será exigida. Eu então, acho, viu? Vá lá, queridinha, vá lá, fale. Se quiser, então, fale um pouco dessa fase de transição pois é, entre a saída do nosso ISS Paulatina e a chegada do IBS, porque em 2027 já tem a CBS, né? então, Então bora lá, que continue, querida. acontece? Na programação, como é que vai funcionar? Esse sistema ele está sendo desenhado, né, por esse grupo de trabalho. O ano de 2026, que é o ano que vem, é um ano de testes, né? O Uhum. sistema está sendo, a programação é que ele fique pronto em dezembro desse ano e comece Hum. em janeiro. No E regime aí, de teste, já no ano que vem a DERE vai já no ano começar. que vem. E só que a gente vai ter o que a gente chama que vai descolar nesse primeiro momento, por ser um ano de teste, a gente descola o débito do crédito. Então, o sistema em janeiro ele entra com a figura do débito e a previsão é que a figura do crédito entre só em julho. E aí o banco ele vai ajustar isso de forma retroativa, né? Então, assim, na contagem das prefeituras, a DER está entrando aí em 3 meses. Outubro, novembro, dezembro. Daí a importância dos municípios fazerem adesão ao novo sistema de nota fiscal eletrônico, né? Assim, tem que tomar cuidado que ainda não fez, não é isso? Por, Porque a nota fiscal vai mudar no ano que vem, o layout já muda, CNPJ também daqui a um dia já está mudando de todo mundo. Então, assim, os municípios precisam ficar atentos, seja para a nota fiscal nova que está vindo, seja enquanto não chega a DERE, tem a DESIF aí que ele tem que começar. Não pode também esperar esse tempo passar. então, acontece, Harrison, que a partir de 2026, a administração tributária trabalha com dois regimes, porque o Uhum. ISS ele não deixa de existir. Então, eu permaneço tendo o recebimento do ISS e eu passo até a DERE junto, né? Uhum. Porque o ISS ele vai perdendo força ao longo dos anos, até 2032, 2033 ali, que acaba de vez. Mas até chegar lá, são os dois regimes que está acontecendo. Eu tenho o ISS, eu tenho o IBS e o CBS. Então, a gente vai ter DESIF e DERE simultâneas. Exatamente. Assim, Perfeito. a intenção é que a DERE ela aproveite, né, a movimentação do que já existe na Adesif, tá? O E bom. aí, Não, vá ok. lá, Não, é vá. só puxar o gancho. Lembra que eu falei que o banco vai emitir nota a partir do ano que vem? Em que Uhum. situação que o banco emite nota? Então, assim, uma coisa que é nova dentro da reforma é, por exemplo, o banco vender um ativo dele, um ativo imobilizado. Isso é tributável agora, né? Uhum. Dentro da reforma, Uhum. ele é tributável. Então, vai ter que emitir nota desse bem, né? Então, o banco vai ter autorização de nota para emitir, porque isso não está na contabilidade, isso é emissão de nota. É E, operação mercantil, e, concorda? e dentro do sistema não cumulativo das empresas, e dado que a atividade bancária será uma atividade tributada com IBS e CBS, os juros, os encargos, essas coisas que são pagas pelas empresas, passarão agora a fazer parte da não cumulatividade também dentro desse regime específico. Então, o banco necessariamente emitirá nota. Então, assim, eles já estão se preparando para isso e eu acho que é o caminho mais pavimentado para os municípios não perderem a brecha de já começarem a atuar com a Adesif, não tenha dúvida. É necessário, né? Porque senão você vai ficar para trás. Para Agora, trás. uma coisa que está sendo programada também é, por exemplo, imagina aquele município que ele não tem um sistema de
produção, digamos assim, de boleto para receber, que ele recebe esse dinheiro direto na conta. E aí eu vou tomar a liberdade de fazer um comentário da sua região, Tá. tá? Porque no Nordeste eu tenho alguma, né? Como você diz, eu já andei por aí, né? A gente tem no Nordeste, não só na Bahia, mas a gente tem nos estados aí que compõem o Nordeste, algumas situações de que o banco ele não produz nem o boleto a cada É, mês. brin é Ele só brincadeira. deposita na conta da prefeitura direto o valor, né? É uma vergonha, rapaz, é uma vergonha. Então, então, né? A gente fica um pouco, eu fico um pouco chateado com isso, né? É. Mas o Porque que que eu nessa vou dizer? altura, municípios quebrados, sem dinheiro para nada, permite bancos com lucros trimestrais na casa do bi, 12 bi, 10 bi, 8 bi, não pagarem um mísero ISS para os municípios, que é onde ocorrem os serviços, onde está precisando de dinheiro. Pois é, Falhou aqui com a ligação, entrou, mas é uma desatenção muito grande do prefeito que dá para a gente puxar a orelha de todo mundo. dá Olá, pra... você que é fiscal, que é auditor, secretário de finanças, prefeito municipal. Nosso município precisa ter a DESIF dentro do padrão Abraço para esse ano já, viu? Isso é É, obrigação acessória, não observa anterioridade. Agora, como ela tem multa, precisa de lei, um decreto por si só não resolveria. Mas entendi. continua, minha querida. Mormente, o que é que muda em relação. Você já deu uma pincelada, mas assim, DESIF e DERE, o que é que muda mesmo de um para o outro? Pode repetir para mim, Gi? Na verdade, a Desif ela tem focado só em comissões e tarifas, né? Então, a gente recepciona os documentos contábeis, a base de cálculo é comissão e tarifa, pronto. A DERE não, ela tem um plus assim que ela está sendo preparada para a tributação do spread, né? Tá, Então, maravilha. a gente tem os dois regimes acontecendo, o de débito e crédito normal na tarifas e comissões, e a gente tem a tributação da margem, né? Isso Maravilha. tudo dentro da DERE. E aí, Harrison, só uma coisa, os municípios que não têm o sistema e que de repente recebem o valor direto na conta, é importante salientar que lá no site da nota fiscal eletrônica existe uma ferramenta que chama Cesta Cefim Nacional. Você já ouviu falar? Não, 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 não. E é uma série de serviços que tem lá. E aí eles têm o módulo chama MAN, Módulo de Arrecadação Nacional. Então, os municípios que não têm um sistema de gestão tributária que faz a produção do boleto e tudo mais, eles podem solicitar esse serviço de MAN lá na cesta da Cefim Nacional e passar a usar o sistema nacional, entendeu? Então, ele não Então, precisa tem mais essa. receber na conta, ele pode pegar nesse sistema. Eu vou até pedir para você repetir, mas foram tantos comentários bons que entraram aqui. A querida Geise, de Guanambi, está dizendo: Gisele, vem para cá. Harrison já veio, só falta você. Ô Geise, esse tema tá aí há um tempinho, tá? Depois eu vou falar com você. Mas parabéns que Guanambi já tem adesive. Meu querido tio Israel, tá aí um beijo para o senhor, meu tio. Doutor Matheus Hildberg, um dos maiores municipalistas que conheço também, grande prazer. Doutor Matheus Santiago, que está agora nas terras ricas do centro-oeste do nosso Brasil. É tanta gente boa entrando aqui, tá bom? Podem deixar aí aí as suas dúvidas, seus comentários. Mas vamos bora lá. Hoje, você está me dizendo que hoje, então, há uma oportunidade para os municípios dar, inclusive, uma melhorada aderindo a um sistema nacional que já existe, ok? Isso. Dá um overview novamente, por favor, para quem perdeu essa parte. Então, essa oportunidade, digamos assim, né? Ela está lá no site da nota fiscal, porque existe a questão da cesta Cefim nacional, né? E dentro dessa cesta, onde tem vários serviços, inclusive a nota fiscal eletrônica, que a gente está trabalhando a entrada dela para janeiro do ano que vem, a gente vai ter a opção do módulo de arrecadação nacional. Então, esse módulo de arrecadação nacional, ele vai fazer a vez
daquele sistema tributário da prefeitura que gera o boleto e confere o código de barras para que a Uhum. instituição financeira possa pagar, né? Então, se o município ele não tem um sistema e ele quer aderir, ele precisa melhorar, de repente não tem condição de pagar alguma coisa assim, ele pode ir lá e fazer adesão a esse. Mas que maravilha, que E aí, maravilha, que maravilha. então, E esse sistema já está adequado do ESIF e já vai vir também com a DERE, também é adequada? esse sistema ele não tem DESIF. O DESIF é as prefeituras que tem, né? Que tinha que estar contratando, tinha que estar Ah, desenvolvendo ele, no ele padrão faz Abra. ok, ele faz as vezes desse sistema, é isso? É, exatamente. Então O tá. que vai ter no padrão nacional, que a gente chama, vou chamar aqui de DESIF nacional, ok? Mas na verdade Uhum, é a DESIF padrão Abraço melhorado, então ela muda de DESIF para DERE, né? uhum, Então essa DERE vai ser uma declaração nacional, onde todos os municípios podem não, eles vão utilizar. E pronto. aí, até o final do período de transição, onde que sai completamente a DESIF do ISS, e aí permanece uma declaração só. Que aí o contribuinte também ele passa a declarar em um lugar só, né? Então, isso foi Maravilha, uma solicitação dos contribuintes, né? Ficar fazendo muitas maravilha. declarações acessórias, então, para reduzir, né? É, Todo essa foi a finalidade da reforma tributária, né? Pelo menos simplifica, poucas Exatamente. obrigações acessórias, uma legislação nacional unificada, e agora bancos e cartões de crédito não terão mais desculpa de não se submeterem às diversas leis municipais. É uma lei só, só muda a alíquota de município para município, se não quiserem a alíquota de referência. Então, Gi, você falou que é uma previsão disso acontecer, ano que vem já começa em modelo experimental, inclusive a DERE também, para os bancos. Em 27, já cai PIS e COFINS, já a CBS já entra em vigor. E a partir de 29, o ISS começa a cair, entra o IBS e até 2033 que tudo começa do zero, não é isso? Ou já Isso, começa, acaba o atual e a gente entra no novo. tá. Beleza, então. Ô, O ô, pessoal de Itabuna dizendo aqui que no isso. sistema de nota fiscal de Itabuna já tem um módulo DESIF. E Ah, teve. então, qual que é a Diga dica aí. que eu dou? Porque assim, ó, tem um monte de prefeitura que fala que tem DESIF, e aí quando você olha a estrutura de dados dessa declaração, ela não é inteligente, ela não traz para o fiscal aquela questão de você olhar e falar assim, olha, aqui tá faltando informação. Então, qual que é a dica que eu dou lá para Iris e para qualquer outra pessoa que esteja assim conosco aqui agora, né? É, quando você olha o seu adesivo, você consegue ver aquilo que o banco não está ofertando para a prefeitura? Porque a dica é essa, né? A sonegação está onde a gente não vê. Então, se você não consegue ver o que ele não está declarando, é o momento de sentar e olhar para sua adesivo. Mas se ela já está no padrão da Abrace, ela já não mostra isso, não, Gi? Não, porque o que mostra isso são os relatórios, né? Uma coisa é Hum, eu dizer que o sistema está no padrão Abraço, outra coisa é ele estar no padrão Abraço, correto? entendi. Então é Então, bom sempre assim, dar. Você disponibiliza algum material, algumas. Como é que a gente faz para ter acesso a. Você nos dá uma atualizada do tipo, Gisele, quero bater um papo contigo. Aqui tem o seu Instagram, que a gente. Quem não segue Gisele, por favor, siga também. Você é boa de Instagram, Gisele? A gente manda um direct lá, você responde ou não? não, eu respondo, eu sou Responde. educadinha. Beleza, então. Então, se tem algum município que está nos ouvindo aqui e quer saber mais detalhes no sentido de atualização ou não da sua DESIF, tá? No direct da querida Gisele, vocês podem falar e ela terá o maior prazer em retornar, tá bom? É, Hoje, diga, vá. não, só dar uma diquinha aqui. O modelo Abrasf que está valendo para esse ano é a versão 3.2, tá? Porque a gente teve alterações na numeração do plano de contas e algumas alterações para esse ano, um ajustezinho. Então, assim, tem prefeituras que estão com versão. Tem DESIF, mas é a versão mais antiga. A que está valendo hoje é a
3,2, Sérgio. 3, Maravilha. tá? Um depoimento aqui dizendo que na prefeitura de Monsenhor Paulo, em Minas, a Ah, querida Gisele ajudou muito no município. Gente, ó, não tem segredo, tá? Se os bancos seguem o mesmo plano de contas, e este plano de contas ele é imposto por um órgão central, e se Gisele fiscalizou um banco, onde passa um boi, passa uma boiada, ela tem. E, inclusive é tão eficiente que chega a ter um sistema diferenciado mesmo que nos ajuda a fiscalizar. ai, Hoje, então me tira dúvida. Então, assim, hoje ainda há municípios com DESIF e sem DESIF, tá bem? Com a chegada da DERE, o que é que vai acontecer com esses municípios com e sem DESIF? Qual a distinção deles? Ou tanto faz, a DERE vai ser o começo do zero e quem nunca arrecadou nada vai passar a arrecadar, não precisa se preocupar. O que é que você me diz aí, Gi? então, antes de eu responder, deixa eu falar uma coisa. A Prefeitura de Monsenhor Paulo, a Denise está aqui comigo, por isso que eu falo, não é o tamanho da prefeitura, Harrison. O município Tá. é pequeno, de porte pequeno, a administração tributária ela é enxuta, e eles fizeram um trabalho lindo com os bancos lá. Então, assim, eu não consigo mexer com o banco porque meu município é muito pequeno. Mentira! Monsenhor Paulo, eles fizeram um trabalho lindo, o fisco de Tem lá. aqui, ó, um outro depoimento. Estamos a todo vapor em Oliveira, com a ajuda Ah, incrível da Gi. Ave Maria, Gi, é muito depoimento bom, viu, gente? Por favor, me ajudem, viu? obrigada. Esse daí, o Me meu time. ajude. Quando eu entro na prefeitura, eu digo que a gente está junto, porque eu sou mais um fiscal ajudando o povo lá. Mas Oliveira. que maravilha. O que nos precede aí é a nossa reputação criada com tanto carinho, Gi. E de você a gente só ouve comentários positivos, ou seja, a seriedade com que você leva o tema é muito empolgante, tá? E para a gente arrematar, Gi, e ir encaminhando aqui, porque daqui a pouco dá 1 hora e a nossa live cai, o que é que você me diz assim? O que é que os municípios hoje eles precisam fazer para acompanhar essas mudanças, se prepararem para a nova realidade? E se há ainda espaço, porque embora em 2033 entre o novo regime, a decadência de lançar tributo é dos últimos 5 anos, tá bem? Então, hoje a gente tem 5 anos para trás. Então, a reforma ainda vai acontecer na totalidade, tá bom? Aí depois, pronto. Depois eu respondo a pergunta do Arthur aí. Tá, Gi. Então, assim, o que é que as prefeituras ainda podem fazer hoje, querida, em relação a tanto a prepararem-se para a mudança e se o ISS está ficando tão obsoleto que não está valendo a pena fiscalizar ou ainda vale a Ô, pena? Diz louco! para a gente aí. Ô, louco! Eu vou responder a pergunta lá de trás, né? Os municípios precisam se preparar para receber a DERE, porque a questão se antes a gente fiscalizava só tarifa e comissão, isso permanece, mas uma dinâmica diferente, né, com o Uhum, nacional do spread. Então, os municípios precisam se atualizar, aprender e ler um pouco mais, tudo. tá. E com relação a o que que precisa fazer hoje, por favor, precisa comprar computador para administração tributária. A reforma é uma reforma das tecnologias. Então, assim, ok, o banco tem potencial, ele tem o que a gente chama de buscar riqueza onde tem, mas as prefeituras precisam investir na administração tributária, comprar computador, colocar uma internet boa para o fiscal trabalhar, né? Então, assim, isso é o primeiro, parece óbvio, mas Mas é o básico do básico. E às vezes no Brasil dizer o óbvio parece que tem que ser dito mesmo, né? exatamente. Com relação à arrecadação do ISS, que a gente, ele não está perdido, não. Na verdade, agora, esse ano 2025, 2026, as prefeituras precisam focar em arrecadação, precisam. Porque, assim, ó, efetivamente, o valor que entrar no caixa, ele colabora para depois fazer o rateio do IBS e do ICBS. Então, as prefeituras precisam Hum, investir em arrecadação e o banco é um segmento que tem potencial, né? Buscar riqueza onde tem, isso é princípio da administração pública, tá? Eu concordo, vou, eu vou concordo. responder aqui a dúvida do Arthur, ele é da administração tributária. Arthur, ele Ele é está de Taubaté, viu? Doutor, obrigado e um abraço de Taubaté. Que coisa boa, viu? Taubaté, estado de São Paulo. Então ele falou assim: olha, o que que é a retroatividade que a senhora mencionou? Arthur, é o seguinte: a DERE entra em janeiro do ano que vem.
tá, né? Tá previsto para entrar em janeiro do ano que vem. E a gente tem na reforma tributária a figura do débito e do crédito. Tá? Uma figura nova que vai entrar para a gente poder trabalhar a questão do aproveitamento do crédito e tudo mais. E aí o que que acontece? O sistema, como é um sistema teste, ele em janeiro ele entra só a figura do débito. E a figura do crédito ele vai entrar só em julho. A proposta é que entre só em julho, inclusive porque ainda está sendo discutido com o segmento das instituições financeiras. Então, quando eu falei em retroatividade, é o aproveitamento do crédito de janeiro a julho, do qual ainda a gente não vai ter o sistema na função crédito, entendeu? Então, assim, a retroatividade se refere a esse período de 6 meses até que o crédito entre funcionando dentro da DERE. Tudo bem? Então, só respondendo aí a pergunta do meu colega de profissão, o Arthur. Maravilha, maravilha. Então, hoje, Gi, como as prefeituras têm que ter uma média de arrecadação, que está sendo definido agora, de 19 a 26, e essa média com a reforma tributária será o que potencialmente a União poderá cobrir se tiver algum decréscimo, algum problema. Arrecadar o ISS de bancos nunca foi tão importante quanto agora. Não é Não, isso? exatamente. Então, os municípios precisam analisar sua realidade estrutural, saber se bancos meramente depositam qualquer valor e nunca foram fiscalizados. Por outro lado, saber se bancos emitem nota fiscal. Depois disso, saber se eles têm um sistema capaz de receber as informações dos bancos, que é a DESIF. Depois, saber se a DESIF está atualizada com padrões suficientes para todos os detalhes mínimos serem revelados e o fiscal ter a habilidade de lê-los, enxergar e saber se está sendo pago corretamente ou não. E, paulatino, se preparar para a DERE, que é a nova obrigação acessória dos regimes específicos bancários que os bancos terão o dever de preencher. Quem não Exatamente. tiver a par desse conjunto de normas, de atos e de cenas, com certeza está deixando dinheiro na mesa sem saber. Tá deixando, tá deixando. É isso Maravilha, aí. maravilha. E Bem nesse resumido, sentido, doutor. e nesse sentido, eu, como é que diria, eu assim, eu sugiro a todos que nos assistem agora ao vivo, tá? E todos que nos assistiram ou assistirão essa live, estou falando aqui como uma das maiores autoridades em fiscalização do ISS bancário do país, mas não apenas isso, a leveza de Gisele e o encantamento que ela traz com o tema, porque quando você ama o que você faz, coloca coração e paixão, as coisas ficam leves e gostosas, faz com que vocês possam manter contato com Gisele, procurá-la no direct. A gente já teve uma baita aula de Gisele uma vez no nosso sistema municipal, que é o Munitex. Convido vocês também para conhecerem, para seguirem também a doutora Gisele e a mim, porque aqui muitas dicas de tributação municipal vêm desse casal de estudiosos, eu e Gisele, também, casal de amigos, que está aqui compartilhando informações com vocês, viu? Eu quero lhe agradecer muito, Gi, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, o convite Imagina, maravilhoso. eu que E agradeço. se você fazer um overview aí para que a galera, quem quiser aprender a fiscalizar bancos, Eila, a minha amiga Gisele, e aí eu lhe deixo muito à vontade aí para você fazer suas considerações finais, minha amiga. Tá certo. Eu queria falar mais, mas não dá, né, Harrison? Não dá, não dá tempo. Eu preparei tanta coisa aqui. Rapaz, é muita gente que gosta de você. Emiliane mandando também. Manda um forte abraço para a querida Gisele. Meu Deus do céu. Gi, você tem que estar no comitê gestor representando municípios, viu, Gi? Você não Pois pode ficar de fora, não. Com sua visão bancária tão aguçada, tem ah, que ter alguém do seu naipe lá, viu? a Emiliana é uma E, querida, é outra também que trabalha na administração pública, é uma querida. que Mas, maravilha. Edson, eu queria falar para vocês o seguinte: a gente está no mundo, escolhemos a profissão e o que trabalhamos para melhorar a vida de quem está lá fora, né? A gente, Concordo. a gente trabalha com arrecadação, né? E dá a César o que é de César. Então, assim, indiretamente, a gente é responsável por melhorias dentro das nossas cidades, né? Dentro das Uhum. prefeituras. E a administração tributária nada mais é do que um instrumento, né, de melhoria, né? Através do nosso trabalho. Tem uma perguntinha ali que passou, que me perguntaram se eu dou curso na área, viu, Harrison? Uhum. Eu Uhum. dou curso na área, então, quem tiver interesse, quiser um pouco mais de informação, me chama, a gente troca uma ideia. E é isso, tem muita informação, então
De repente a gente até faz uma sequência, né? Boa, boa, boa. A gente pode marcar outra live, a gente pode até divulgar mais, mas assim eu vou ver os cortes que eu consigo tirar disso daqui para atentar. É impossível, gente. Uma coisa é fiscalizar o contribuinte que não tem dinheiro, o contribuinte que está quebrado. Outra coisa é fiscalizar banco. O Brasil é um país altamente rentista. Sabe quanto o Brasil gastou ano passado de juros? Durmam com esse número. Ano passado pagamos 950 bilhões de juros da dívida pública brasileira. Sabe qual foi o orçamento da educação? 197 bi. Sabe qual é o orçamento da saúde? 250. Atentem, o Brasil gasta 5 vezes o orçamento da educação em pagamento de juros. Quem é que recebe os juros? Os bancos. O rentismo brasileiro lucra. E esses bancos não pagam ISS para vocês, uma coisa simples. Vamos fiscalizar quem tem capacidade econômica. E está aqui na minha frente a rainha da fiscalização do banco, está bem? E, por favor, não deixe de falar com ela para se atentarem a essa receita. Gi, obrigado, Eu que muito carinho, de coração pelo seu tempo, tá? Imagina, eu que agradeço. Para mim é uma honra ter você do outro lado da telinha, Harrison, Prazer, um dos mais prazer. conceituados escritórios de advocacia do Bondade, tipo, voa alto. Então, assim, muito bondade. obrigada pelo seu tempo, que eu sei que ele é extremamente valioso. Obrigado a todos vocês que nos seguiram, tá? Deixem seus comentários, pode passar direct para mim e para a Gi, estamos à inteira disposição e É sabe isso que será um prazer servi-los, porque o que nos alegra é ver a alegria no rosto do fiscal, né, Gi? Colocando um dinheiro para dentro do município, tá bom? aí. Beijão, Beijo, fiquem com Deus. fique com Tchau, Deus. Até a tchau. próxima. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.